A paz esteja com todos. Hoje temos mais um episódio do quadro Todos Podem Perguntar. Parte 6. O convidado novamente não quer revelar sua identidade por motivos pessoais. Iremos respeitar sua vontade. O convidado escreveu: Boa tarde, irmão. Tenho mais perguntas. Não vou revelar minha identidade por motivos pessoais, mas eu queria saber sua opinião sobre tais assuntos. Primeira pergunta. A Bíblia fala que só pode separar em casos de fornicação. Pode separar neste caso, mas também pode casar de novo ou só separar? É muito difícil de responder porque a Bíblia não detalha. Penso que a pessoa que foi traída tem o direito de casar novamente. Já a pessoa que traiu não pode. Sendo que quem foi traído pode perdoar. Mas quem sabe se a pessoa que traiu se arrependeu de verdade. E assim, se quem traiu continuar traindo, leva a pessoa que foi fiel a pecar também. Isso não está escrito. Isso é o meu entendimento. O correto é não se separar. E se separar, voltar o mais depressa possível. Mateus 5 verso 32. Eu, porém, vos digo, qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Contudo, vale a pena lembrar que as leis do Criador são imutáveis. Então é melhor obedecê-las cuidadosamente. Segunda pergunta. Pode dar dízimo hoje? Não. Saiba mais vendo o vídeo: quem não dá o dízimo é ladrão. Não era somente os levitas que podiam tirar o dízimo? Sim, sobre esta pergunta eu recomendo que veja o vídeo O Dízimo e a sua legitimidade, e tire todas as suas dúvidas. Quando ele diz que somos reis e sacerdotes, quer dizer que todo homem é um sacerdote, então pode tirar o dízimo por isso? Não. Porque estamos na nova aliança. E na nova aliança o próprio Messias não pode tirar o dízimo porque ele é de Judá. E a tribo de Judá não há lei que permita o Messias tirar o dízimo. E o dízimo é somente para a tribo de Levi. E se o Messias não pode tirar o dízimo, quem deu este direito aos seus seguidores? Mas eles não dizem que a lei passou? A lei não passou. Está muito errado quem pensa assim. A lei cerimonial cumpriu o tempo para o qual foi determinada pelo Criador. E agora segue para o juízo. Observação: se o Messias tivesse tirado o dízimo, seria um motivo para seus inimigos o matarem. Visto que a lei do dízimo é somente para a tribo de Levi. Não esqueça de ver os 2 vídeos já recomendados. Lá tem todas as respostas que você está pedindo. Por que o dízimo não entrou na nova aliança? Pelos motivos já citados. Confira. Hebreus 7 verso 14. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. Então, se o próprio Messias não pode tirar dízimo porque não pertence a Levi, muito menos nós. Portanto, nós somos coerdeiros no reino de Deus com o Messias, essa é a nossa herança. Terceira pergunta. De onde o senhor acha que vai vir o anticristo? Procure entender. O nome do Messias verdadeiro não é Cristo. Sendo assim, não é anticristo, e sim antimessias. No meu entender, ele surgirá no meio do seu povo. Explicação: o nome Jesus é latino. O Criador nunca chamou um profeta de origem latina. O nome Cristo é de origem grega. O Criador também nunca chamou o profeta de origem grega. E sabemos que o antimessias vem para enganar os israelitas. E os israelitas são muito apegados com as suas leis. E o estranho não terá a menor chance. Porque para reinar em Israel tem que ser israelita. Tem que conhecer as leis, falar hebraico e ser praticante. São requisitos que no latino, grego ou romano não preenchem. Recomendo o vídeo. O chip, os pastores e a sua maldição. Todos aqueles que são contra as profecias podem ser considerados anti-messias. Quarta pergunta.
Por que Deus permite os crimes e acontecimentos trágicos? Eu não saberia responder isso. O Criador não permite. É só observar os mandamentos. Confira. Ezequiel 18, verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio. Diz o Senhor, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Ninguém se engane pensando que escapará das mãos do Criador. Todas as pessoas que entram neste mundo têm seu início nas mãos do Criador, assim como seu fim. Vejamos também no Evangelho. Mateus 5 verso 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se engana quem pensa que os mandamentos já passaram. O Messias nos deu esta garantia. Apocalipse 13, verso 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Quinta pergunta. Alguém já me perguntou. Prove que Deus existe. Como o senhor responderia a isso? Em primeiro lugar, esta pergunta é absurda e desagradável e afronta nossa inteligência. No meu caso, eu iria procurar saber qual é o verdadeiro sentido da pergunta. Se eu percebesse que a pergunta se faz necessária, eu iria utilizar todos os meios justos para explicar. Caso contrário, não iria dar a mínima atenção. Porque o próprio Criador nos fez sua imagem e semelhança, e nos encheu de sabedoria e discernimento para compreender o bem e o mal. E o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel, está interessado em quem acredita nele. Logo, quem não tem fé não pode agradá-lo. Não precisa provas além destas. Ele criou os céus, a terra e o mar, e as coisas que neles há. E todas as coisas provêm dele e testificam dele. Vamos conferir. João 4 verso 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores irão adorar o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Sexta pergunta. O nome Jesus, por que está na Bíblia se não é um nome verdadeiro? Observação. No tempo que o Messias estava na terra ainda não havia Bíblia. Podemos comprovar isso quando ele entrou na sinagoga. E lhe foi dado o rolo do profeta Isaías. Lucas 4 verso 17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando achou o lugar onde está escrito. Quem trocou o nome do Messias foi a Igreja Católica, quando traduziu as escrituras dos profetas e mudou o nome para Velho e Novo Testamento. Uma nota: o Messias tem 2022 anos. O nome Jesus tem aproximadamente 440 anos. E só pode escrever Jesus a partir de 1500, depois que Petrus Ramos inventou o J. A fonte estará na descrição. E por sua vez o J vem do I grego minúsculo. Se quiser saber mais, tem 2 vídeos que tratam deste assunto, com muito cuidado e profundidade, neste canal. E são eles: Emanuel, Cristo ou Jesus. O segundo é
Jesus é só um nome e não um homem. Aconselho fortemente que veja para seu próprio benefício. E assim elimine suas dúvidas. Muitas pessoas dizem, mas Deus mandou matar, porque eles veem uma diferença muito grande entre o Novo e o Velho Testamento. Exemplo: antes os criminosos eram mortos pelos sacerdotes e o povo, e hoje não. O que mudou exatamente? Deus é o mesmo, eu creio. Está pensando certo. O Criador nunca mudou. E tudo que ele fez é justo tanto na primeira quanto na segunda aliança. Na primeira aliança era julgado no tempo relativamente curto. Agora na segunda aliança tem a longanimidade. Confira. João 12, verso 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim, para salvá-lo. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras tem quem o julgue, a palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. Observe que a palavra é o juiz. 8ª pergunta. Está escrito que a mulher é salva através do casamento. Porém o apóstolo Paulo disse que aquele que não quiser casar não comete pecado. Então quem eu devo obedecer? No mundo de hoje eu creio que não seria bom casar, porque há muita maldade e perversão. Eu estaria pecando por isso? Não, desde que seja forte o bastante para controlar os desejos da carne. Não esqueça o que disse o Messias. Mateus 5, verso 27. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração, já cometeu adultério com ela. Paulo não proibiu o casamento. Na sua sabedoria nos deu este conselho santo. Visto que temos a responsabilidade de educar os nossos filhos para o Criador. 9ª pergunta. Sempre ouvi que é pecado fazer sexo antes do casamento, mas aonde isso está escrito? E por que é pecado? Um bom exemplo é a situação de José e Maria. Apesar de estar desposados, tinham determinado tempo para se ajuntar. O segundo exemplo vem de um homem muito sábio que o Messias nos enviou, que é o apóstolo Paulo. Ele nos diz que é melhor casar do que abrasar. E o terceiro exemplo vem do próprio Messias. Mateus 5, verso 27. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração, já cometeu adultério com ela. Portanto, se não consegue controlar os desejos, é melhor se casar. 10ª pergunta. Por que não vemos tantos milagres como no tempo dos apóstolos e de Cristo? Falta fé ou isso é normal? Sua observação é boa. Os milagres que o Messias operava eram justos. O Pai era quem operava nele. Se você busca milagres verdadeiros, vai ser difícil o encontrar. Porque o povo se esqueceu dos ensinamentos do Messias. E assim não podem realizar as mesmas obras que ele fez. Isso significa apostasia. O abandono total da fé profética. Por outro lado, as denominações estão cheias de obras realizadas com todo o poder e sedução da mentira. Tome cuidado. 11ª pergunta. Falar em línguas é obrigatório para quem tem o Espírito Santo? Todos que têm falam em línguas? Não é obrigado, depende de nós. Para eliminar as suas dúvidas, vamos ler o próximo texto. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na Igreja, Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, em seguida, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? Ou são todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Contudo, buscai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12. Veja mais. Se alguém falar em uma língua estranha, que a falem somente 2, quando muito 3,
um de cada vez, e que haja quem possa interpretar. Contudo, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14 verso 27. Recomendações finais. Muito obrigado pelas suas perguntas. Fiquei muito feliz em lhe responder. Que tudo seja para a glória e honra do Pai e do Filho e para seu crescimento espiritual. Se alguma pergunta não ficou bem respondida, refaça a pergunta e responderei com o maior prazer. Peço também que nos ajude divulgando o canal para seus amigos, familiares e etc. Não se esqueça de estar sempre pronto para opinar e comentar sobre os vídeos. A paz esteja com todos. Amém.